Boa tarde, meu nome é Silvio e hoje eu estou aqui na fazenda da FEP, em Selvíria. A gente vai trazer o implemento aqui, escarificador subsolador, né? Vamos estar apresentando aí para vocês funcionamentos, quais benefícios, quais os riscos e enfim. Então a gente trouxe aqui, eu vou acompanhar detalhadamente aí com vocês parte por parte. Primeiro a gente vai falar aqui sobre o seu funcionamento, né? A escarificador ou subsolador, ele é usado para descompactar o solo, né? Então, o que vai diferenciar um do outro é que o escarificador ele é usado para descompactar o solo ali na camada de superficial até os 35 centímetros. Após isso, de 40 para cima de profundidade, né? A gente já entra no subsolador. Então aqui a gente vai falar por cima, né, quais são os componentes, depois a gente entra detalhado em cada um deles, tá? Então vamos começar aqui. A gente tem o chassi, que é o componente principal, o esqueleto do nosso implemento, né? A gente tem por onde é puxado pela barra de tração do trator, né? Engatado aqui. Temos as mangueiras do levante hidráulico também, que são conectados ao trator. E isso vai fazer o que? Vai acionar os pistões, o levante hidráulico aciona os pistões, fazendo então a roda subir ou abaixar, que isso que vai determinar a profundidade do que vai ser trabalhado, né? Então, no caso, na hora que está indo para a roça, a gente abaixa a roda no sentido para cá, que o equipamento vai erguer. E na hora que a gente chega na área, essa roda, ela sobe e aí a gente escolhe a profundidade que vai trabalhar, né? Isso que vai determinar. Não só isso, como temos outros fatores também determinantes da profundidade, como o rolo destorrolador, é um deles. Também temos a haste, que também, temos o disco, que é um limitador de profundidade também. Então todo esse conjunto ele vai estar ali limitando ou não a nossa profundidade de trabalho. Então a gente tem que analisar num todo, né, e fazer as regulagens adequadas. Então aqui continuando, temos também o nosso disco de corte de palha. Aqui a gente tem o disco de corte de palha, né? Que é quem vai vir cortando a palha na frente da haste, para ela não vir arrastando toda essa palha. Importante dizer que aqui em cima do disco a gente tem a regulagem de posição, né? Então essas são as cavilhas. A gente fazendo a mudança desse pino aqui para a cavilha superior aqui, por exemplo, o disco vai mais para baixo, né? A posição dele vai estar mais para baixo, consequentemente cortando mais palha. E se a gente mudar esse pino para as cavilhas de baixo, ele vai levantar o disco, fazendo menos força ali para estar cortando palha. Basicamente é isso. É importante falar também que se a gente abaixar muito aqui o disco, ele é um dos fatores que vão limitar ali a profundidade do nosso implemento, tá? Então é sempre importante a gente estar verificando essa parte. Então aqui a gente tem as hastes, né, parabólicas. É importante frisar que esse formato dela facilita a penetração no solo. Esse é o nosso órgão ativo, tá, do implemento. Também é importante a gente comentar que o implemento sempre vai ter número ímpares de hastes, né? Nesse caso aqui a gente tem um implemento com 5 hastes, sendo 2 na parte da frente e 3 na parte de trás. Por que isso? Porque as hastes da parte da frente elas vão cravar primeiro ao solo, ali quebrando a camada compactada, né? E aí vai facilitar das hastes de trás vir fazendo o trabalho também. Também é importante frisar sobre a ponteira do implemento. Então aqui na ponteira é importante a gente falar que o tamanho dela é extremamente importante, né? No caso dessa daqui, o tamanho ideal é de 5 centímetros. E o que isso vai determinar? Vai determinar o quanto que vai irradiar a passada do implemento, né? Então, digamos assim, as linhas têm que se encontrar uma com a outra, não é só onde o implemento passa. Tanto essa linha, como a linha de lá, como a outra, todas, depois que o implemento passa, elas têm que se encontrar debaixo do solo. Isso é irradiação, né? Para a gente ter um efeito mais útil assim do implemento. Também temos aqui atrás o rolo destorrolador. Então, o que a gente tinha comentado de diferenciar escarificador e subsolador,
É na roda que a gente vai diferenciar, porque aqui é onde vai controlar a nossa profundidade, né? Através do levante hidráulico, que ele é conectado a esses cabos aqui. Dentro do trator aciona o levante hidráulico, que ele vai ativar o pistão e através do pistão levanta ou abaixa a roda. Quanto mais a roda estiver para cima, o implemento vai estar mais profundo, trabalhando em mais profundidade. E quanto mais a roda estiver para baixo do implemento, mais superficialmente ele vai estar trabalhando. Acho que é isso. Aqui nesse implemento a gente tem uma haste do tipo parabólica. Esse formato dela ajuda na penetração do solo. É importante a gente falar também das ponteiras. As ponteiras ela tem a função de irradiar a ponteira ela tem a função de irradiar a descompactação no solo, né? Então, como que a gente sabe se isso está sendo eficiente ou não? É através do encontro dessas ponteiras, né, debaixo do solo, vamos dizer assim. É o encontro da descompactação. Então, existe um cálculo certo que vai dizer ali qual que é a distância correta para estar uma ponteira da outra. Isso a gente vai trazer mais ao longo do vídeo aí, mais para frente, tá? Também temos aqui como mexer na distância dela a partir dessa regulagem aqui. Então aqui a gente tem os parafusos, né? Só tirar aqui a gente consegue regular a distância também. E é isso. E por fim a gente tem aqui o rolo destorroador, que ele também é regulado a profundidade a partir dessas cavilhas aqui, né? Esse também é mais um dos limitadores de profundidade das nossas hastes, então é importante novamente a gente estar sempre em observação disso, né? E qual que é a função do rolo destorroador? A função dele é quebrar todo aquele solo que é revolvido ali pelas hastes, né? Então a haste passa, o solo e os torrões são jogados para cima, e aí o rolo destorroador vem atrás quebrando esses torrões em pedaços menores. Ele é um implemento que ele já precisa de tem uma necessidade de potência considerável do trator, né? Então o solo ideal para passar ele seria num solo seco, onde consequentemente vai acabar formando mais torrões, mas ele vai ser mais fácil de ser quebrado por conta do torrão estar seco, então vai ser bem mais fácil, né? Se fosse um solo úmido, ia estar tudo ficando agregado aqui nessas partes e não destorrando ele. E eu acho que é isso, pessoal. No mais, agradeço aí. Eu acho que a gente conseguiu abordar tudo que precisava mostrar aqui, mais ou menos, né? Uma ótima tarde aí. Abraço. Bom, então retomando aqui alguns pontos que não foram comentados anteriormente no vídeo e a gente vai enfatizar aqui para não passar despercebido, tá? Por exemplo, ali nos pistões a gente tem também nossos anéis limitadores, que é um dos responsáveis também por limitar a profundidade de trabalho da nossa haste. Falando em haste também, é importante frisar que elas são dispostas em formato de triângulo, sendo uma assim e uma não, quer dizer, uma na frente e uma atrás. E também a quantidade mínima de hastes para trabalhar são 3. Falando sobre a ponta agora, sobre a ponteira, acabei esquecendo de comentar. A ponteira ela é dupla face, então onde um lado começa a desgastar, a gente pode virar o lado e usar o outro lado, né? Tendo assim um melhor aproveitamento. A ponteira ela tá ali para trincar o solo, né? Fazer irradiação lateral. E também elas podem ter asas ou não, né? Então essas asas vão fazer o trabalho de irradiar mais, fazer uma irradiação maior. Porém, quando a gente tem uma ponteira com asa, também é necessário uma potência maior do trator para estar puxando o implemento. Uma regulagem que também foi esquecida de comentar é a regulagem longitudinal, onde ela é feita ali no braço superior, né? E o que ela vai fazer? Ela vai alinhar com que as hastes à frente e de trás trabalhem na mesma profundidade e não ficar irregular. Uma característica bem interessante também, esquecida de comentar, sobre o nosso implemento, é que ele tem um desarme, né? Então ali ele está trabalhando abaixo do solo, ele bate um toco em alguma pedra, então ele automaticamente desarma para não quebrar a haste. Isso é um mecanismo de preservação da vida útil do nosso equipamento.
E por fim, para finalizar, é importante dizer também que antes de escarificar ou subsolar qualquer área, é de extrema importância a gente conhecer o histórico dela, né? Saber qual que foi as culturas plantadas, se teve rotação de culturas feitas, se tem plantas daninhas que são indicadores, porque se o solo não tiver compactado, não tem a necessidade de a gente estar passando escarificador ou subsolador. Então é somente para a área realmente que necessita, né, que está com o solo compactado. Então esse é o serviço da escarificadora e do subsolador. Beleza, pessoal? Então no mais é isso, uma ótima tarde, tudo de bom.